Eu vou te mostrar na aula de hoje como que um morcego quebrou o Banco do Vale do Silício. E isso não é um clickbait, eu não poderia estar mais feliz nessa aula, porque vai ser uma aula, não sei quanto tempo ela tem, mas vale cada segundo, eu garanto pra você, porque ela é uma aula de como funciona a economia e o sistema financeiro de um jeito incrível, com uma série de lições para você que quer aprender a investir em renda variável. Se você caiu aqui pela primeira vez no nosso canal, é um prazer falar com você, eu sou o professor Matheus Gamboardi, esse é um dos meus quadros favoritos do canal, onde ao vivo todos os meses eu invisto R$500 convertido em dólar para te ensinar a montar uma carteira de investimentos global. Também temos nosso quadro Encher a Carteira no Brasil, onde eu invisto R$500 para investir em ações, em fundos imobiliários, montar uma carteira de renda variável no Brasil. E eu não vou começar essa aula do jeito tradicional, que é o quê? Mostrando nossos resultados do mês, onde a gente vai fazer os investimentos, mas sim te dar uma das lições mais importantes de como funciona a economia. E se eu não te provar até o final dessa aula que foi este morcego que quebrou o Banco do Vale do Silício, pode deixar aqui nos comentários para o pessoal ver. Realmente é um clickbait, a aula não fala isso. Mas vamos lá, comecemos do começo, tá? Sério, eu tô muito animado com essa aula, porque eu como educador, tenho toda essa didática na minha mão, eu não teria como eu não fazer uma aula especial para isso, tanto que se você vê esse nosso quadro, a edição usualmente sou eu que faço, essa edição ela tá diferente, ela tá melhor, porque eu mandei pro João, nosso editor, fazer toda a parte de realmente deixar essa aula mais atrativa para prender sua atenção, porque tem uma lição muito, muito importante aqui dentro, tá? Então vamos lá, e também não importa se você tá vendo isso aqui um mês, 2, 3, depois que quebrou o Banco do Vale do Silício, a gente não vai investir nele, mas é a lição por trás que vale por toda a sua vida. Então vamos lá, se você não tá em Nárnia, ou não sei quando você tá vendo essa aula, o Banco do Vale do Silício, um financiador de startups, quebrou nos Estados Unidos do dia pra noite, tá? Literalmente de um dia pro outro esse banco ele quebrou. Ele era o 16º maior banco dos Estados Unidos. Essa é a maior quebra de banco dos Estados Unidos desde 2007, 2008, onde quebrou o Lehman Brothers durante a crise imobiliária, a maior crise do século no sistema financeiro dos Estados Unidos como um todo. E o que aconteceu com esse banco, né? Olhem que coisa interessante. Quando esse banco quebrou, eu não conhecia esse banco, eu não sabia nem que ele tinha ações listadas na Bolsa de Valores. E a primeira coisa que eu fui fazer, e olhem como aí já começa as lições. Mesmo que você não saiba analisar uma empresa, me acompanhe aqui, por favor, que eu garanto pra você que vai valer muito, muito a pena essa aula. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, eu fui olhar os resultados do banco, olhar os resultados desse banco, vou ver os números dele, que devem ser números ruins, porque ele saiu do valor de quase 600 dólares a cotação dele para 300 na véspera dele quebrar de fato, e aí depois ele abriu a 100 dólares e indo no morro abaixo. Olha essa queda aqui, praticamente uma vertical dele. E aí o que mais curioso foi o seguinte, eu fui analisar os números do fundo e me chamou muito, muito a atenção que esses números aqui que vocês estão vendo não tem nenhum problema. Exatamente isso, os números não tem nenhum problema. Olhem aqui comigo, vejam só. Essa linha aqui são os assets do banco, ou seja, o capital que ele tem emprestado, por assim dizer, fora do mercado. E tá do jeito que eu gosto, subindo todos os anos praticamente. De forma que ele tinha 211 bilhões em assets, em ativos do banco emprestados. O equity, que é o patrimônio dele, também subindo todos os anos, de forma que ele tinha 16 bilhões de patrimônio. A receita, que é o faturamento do banco, também subindo todos os anos, 3.9 bi, 6.9 bi, perdão, 5.9 bi, 6.2. O lucro, o net income, que é o lucro líquido, também subindo praticamente todos os anos. Esse ano 2022 caindo um pouquinho, mas o segundo maior lucro líquido da história. Uma margem muito confortável de 27%, 30%. Enfim, é um banco muito, muito redondo, o que chama muito a atenção porque ele é um banco saudável, diferente, só para dar um exemplo aqui, da Credit Suisse. Se a gente for olhar aqui, a cotação dela vem num zigue-zague para baixo, descendente também, de 30 dólares para atualmente 2,1 e acabou de ser comprada pela UBS, vai cair ainda mais a cotação dela. Mas esse banco aqui, diferente do outro, repare, tem vários anos que ele deu prejuízo, já é um sinal bem ruim, negativo. O patrimônio dele, perdão, os ativos que ele tem, vem cada vez tendo menos ativos dentro dele, de forma que caiu de 2012 para 2022 pela metade. A receita dele também vem diminuindo. Então isso aqui é um banco claramente não saudável. Daí para dar o diagnóstico de que é um banco ruim e pode dar problemas. Contudo, o Banco do Vale do Silício não. O que aconteceu com ele? Olha como as coisas elas se alinham e o poder de uma narrativa é muito... o poder da narrativa é muito poderoso de fato em relação ao mercado imobiliário. Porque quem já olhou com um olhar um pouquinho mais crítico, viu o seguinte, olha só. Esse valor aqui de 16 bi é o patrimônio do
banco. Esse valor aqui de 211 bi é o que o banco tem emprestado. E aqui você pode pensar, caramba, Matheus, ele tinha 16 bilhões em patrimônio e tinha 211 bi emprestados. Ou seja, ele não consegue honrar quase nada do que ele tem emprestado. Foi esse o principal problema dele. E se a gente parar para analisar, isso não é o problema dele. O sistema financeiro inteiro funciona dessa forma. O Itaú tem muito mais dinheiro emprestado do que ele tem de patrimônio. O Bradesco também. O JP Morgan, o maior banco do mundo também. É extremamente normal os bancos trabalharem alavancados, emprestando muito mais capital do que eles têm de fato. E isso é toda a fragilidade do sistema financeiro como um todo, que ele é muito baseado na confiança em absolutamente qualquer banco. Se todo mundo que tem capital nele for ir resgatar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco quebra. É a famosa corrida bancária. Tanto que é crime você divulgar que um banco está com insolvência, com problemas financeiros, se não tiver dados muito fortes para comprovar isso. Porque só o fato de você falar isso pode gerar uma corrida bancária e vira profecia autorrealizável. Por você falar que alguma coisa vai quebrar, todo mundo vai lá resgata o dinheiro e de fato isso quebra. Tanto que no Brasil tem o índice de Basileia. Eu vou deixar aqui nossa aula sobre como analisar o setor bancário, não vou destrinchar isso aqui agora que não é nenhum objetivo, mas essa é uma aula que eu explico o que é o índice de Basileia, que nada mais é do que o índice de cobertura dos bancos em relação ao que eles têm emprestado, que ele vai até 100%, até mais na realidade, mas esse índice de Basileia mede quantos por cento do capital que o banco tem emprestado ele consegue honrar, certo? Então uma Basileia de 15%, pra você ter uma ideia, é dado como saudável. O do Itaú, o maior banco no Brasil, privado, ele é 15%, ou seja, para cada R$1 que o Itaú tem, que ele emprestou, ele tem de fato 15 centavos dentro dele, que ele consegue honrar se as pessoas forem de fato resgatar. O problema é que esse dinheiro alavancado, ele tem que estar girando na economia e não pode estar querendo ser resgatado para o sistema financeiro funcionar. E o que aconteceu? Aqui começa a aula, já tá óbvio que já começou, toda a sequência de lições importantes para você entender. Vamos lá, um passo para trás. Uma coisa importante de entender é o seguinte: durante a pandemia, tá? Aqui em vermelho é a taxa de juros americana, beleza? E aqui em azul é a bolsa, o S&P 500, o maior índice da bolsa americana das 500 maiores empresas. Durante a crise de 2020, o que aconteceu? Os Estados Unidos praticamente zerou a taxa de juros do Tesouro americano, certo? Justamente porque tinha tido uma represária no consumo, a economia tinha travado, tudo por conta dos comércios fecharem, a produção ter parado, o sistema inteiro ter parado. Ele zerou a taxa de juros para incentivar a economia, incentivar os empréstimos. E nessa época, o Banco do Vale do Silício conseguiu emprestar muito dinheiro barato para as startups, porque a taxa de juros era muito baixa e ele conseguia emprestar dinheiro a taxas de juros de 1, 2, 3, 4% para essas empresas, e isso incentivou muito a economia e fez o banco crescer como um todo. Mas qual que é a forma que os bancos eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro oferecendo produtos e serviços com taxas, contudo, eles também ganham dinheiro pegando o capital depositado neles e aplicando esse capital, usualmente em títulos do tesouro, tá? Guarde essa informação. Boa parte do capital do caixa do banco, não ficar parado, ele é aplicado em títulos do tesouro. Contudo, nessa época aqui, que o governo zerou a taxa de juros de curto prazo, se o banco pegasse o dinheiro e colocasse no tesouro americano, ele ia ganhar 0%, meio por cento, ganhar muito pouco. O que o banco fez? O banco fez o seguinte: ele pegou parte desse caixa dele, esse dinheiro, e ele aplicou em títulos de prazos mais longos, 3, 6, 9, 10 anos, porque lá na frente o governo estava pagando uma taxa mais alta, 1, 2, 3% às vezes, para ele ter alguma rentabilidade. Mas qual que é o grande problema disso, tá? Agora vem as grandes lições dessa nossa aula. Então entendeu o seguinte: o banco pegou o dinheiro dele, no curto prazo estava pagando pouco, ele colocou o dinheiro para o longo prazo. Ele pode resgatar a qualquer hora, o título tem liquidez, contudo, existe um fenômeno chamado marcação a mercado, porque os títulos do Tesouro americano, todos eles, ou quase todos, eles trabalham no sistema pré-fixado, que você trava uma taxa que você vai ganhar, a 1%, 2%, 3% ao longo do caminho. Só que esse tipo de título, até abrir aqui o Tesouro Direto do Brasil como referência, se for pegar o pré-fixado 2029, ele segue uma relação importante. A taxa que o mercado oferece, aqui no Brasil e no exterior, ela muda todos os dias. Ela muda em função de economia, de inflação, de oferta e demanda. Só que o preço do título, ele vai na contramão da taxa. Então, quando reparem aqui, quando a taxa de juros ela está subindo, o preço do título ele está caindo. Quando o preço do título está subindo, a taxa de juros está caindo. Entre uma série de fatores, você pode simplesmente pensar o seguinte: eu contratei uma taxa de 2% ao ano, agora o governo está pagando 5%. Concorda que a procura pelo meu título de 2% diminuiu? Logo, ele vai valer menos no mercado. Então, quando a taxa de juros sobe, o valor do título cai. Quando a taxa de juros cai,
cai, o valor do título sobe. Então se eu esperar até o vencimento, eu vou ter lucro, ok? Se eu esperar no vencimento, eu vou ter de fato esse ganho, eu vou ter de fato esse lucro. Só que repara o seguinte, voltando agora para o Tesouro Americano, ele ficou com a taxa zero por um bom tempo. E por um bom tempo esse banco foi comprando tesouros com vencimentos mais longos, certo? E desde março de 2022, a taxa de juros americana ela só subiu. Ou seja, em nenhum momento quase ele conseguiu realizar essa marcação ao mercado para ter dinheiro. E o que ele fez? O banco, se ele fosse realizar, ele soltou até uma nota, que foi a última nota pré-morte dele, ele soltou aqui um relatório comentando o seguinte, que naquele momento ele estava com 1,8 bilhões, certo? E de prejuízo se ele fosse vender o título do tesouro dele, ok? Aqui, ó, o prejuízo realizado, porque a taxa de juros estava só subindo, certo? E ele estava tendo a marcação ao mercado ao contrário. Ele não conseguia pegar uma queda da taxa de juros para o título subir e ele realizar esse ganho. A taxa de juros estava só subindo, o título estava só caindo. Se ele pudesse esperar para o vencimento, ele teria um lucro, ele teria esse resultado positivo, certo? Contudo, como a taxa de juros vinha só subindo, e eu prometo que não esqueci do morcego, eu vou chegar lá, fiquei tranquilo que não é um clickbait, prometo para vocês, ele vinha caindo com a taxa de juros dele. E aí o que aconteceu? Ele precisava de caixa para conseguir fazer todas as transações dele. E para infelicidade do destino, em uma semana anterior, um banco tinha quebrado, certo? Tava muito fresco na cabeça das pessoas, um banco pequeno tinha acabado de quebrar, e esse banco, antes de quebrar, ele tentou emitir mais ações para levantar caixa. Só que isso foi a gota d'água para a galera sair fora e o banco quebrar. O Banco do Vale do Silício, ele informou o mercado que se ele fosse realizar a marcação, o mercado estava com prejuízo e falou que queria emitir mais ações para levantar caixa. O que aconteceu? O mercado ouviu isso e falou: o quê? Você tá sem caixa? Eu vou lá, vou resgatar meu dinheiro antes que ele quebre. Aí você me viu indo pra lá pegar. O quê? Você foi resgatar seu dinheiro porque tava sem caixa? Você também foi resgatar o seu dinheiro. Aí todo mundo viu as pessoas indo resgatar o dinheiro, elas foram resgatar o dinheiro, o que ia forçar o banco a realizar o prejuízo dos títulos dele americanos, porque ele ia precisar baixar aquilo, aferir o prejuízo, ele não conseguiu fazer a emissão de ações porque ninguém quis comprar, e tudo isso gerou uma corrida bancária que em um dia o banco quebrou, simplesmente porque as pessoas acreditaram que ele ia quebrar por não ter caixa, por estar na mente uma sequência de quebra de pequenos bancos, e tudo isso gerou um efeito cascata incrível que gerou uma quebra do banco, de um dia para noite, porque todo mundo acreditou que o banco ia quebrar e isso virou uma profecia autorrealizável. E o que tem a ver o morcego com a quebra do banco? Olhem só a história ao contrário. O banco quebrou porque a taxa de juros subiu muito rápido. A taxa de juros subiu muito rápido porque a inflação bateu nos Estados Unidos. A taxa de juros subindo é para deixar o dinheiro mais caro e controlar a inflação. A inflação subiu porque ele zerou a taxa de juros por muito tempo, que estimulou muito o consumo. Ele só zerou a taxa de juros por um longo espaço de tempo porque teve a pandemia, parou de fato a economia e precisou ser estimulada. E a pandemia só existiu porque um chinês comeu um morcego cru e esse morcego tinha o Covid que chegou no mundo inteiro. Então reparem, aquele evento de um chinês comer um morcego que gerou todo o efeito da pandemia culminou na quebra do Banco do Vale do Silício. E isso é uma lição de economia fantástica que mostra que a gente não tem a menor ideia do que uma pequena atitude reverbera lá na frente. Conhece o efeito borboleta, que fala que um bater de asas nos Estados Unidos pode gerar um furacão no Japão? Pois é, um morder na cabeça de um morcego na China pode gerar a quebra de um banco nos Estados Unidos. E esse não é um fato filosófico, é um fato real. E era impossível passar durante essa nossa aula do exterior sem comentar esse fenômeno. E esse fenômeno é uma das coisas mais importantes que tem da aleatoriedade da economia e da capacidade de a gente não conseguir prever os efeitos, certo? O governo interviu, falou que vai injetar dinheiro para garantir a solvência do banco, o que é uma coisa problemática por si só, porque ele injetar dinheiro, ele criar o dinheiro e injetar na economia, isso aumenta a inflação, e a ideia de subir a taxa de juros para controlar a inflação vai causar um efeito inflacionário. Esse assunto para uma outra aula, já está com 15 minutos de aula até aqui, e eu não discuti o que eu vou fazer nesse mês ainda de investimentos, etc. Contudo, pessoal, entendam isso. Essa lição ela é fundamental para que você saiba que você não sabe de nada, nem eu sei. O que as coisas reverberam em função da economia como um todo. Se a gente pegar para olhar aqui, reparem o seguinte, agora sim entrando na nossa carteira. A nossa carteira neste ano de 2023 está com uma rentabilidade positiva de 5,5% contra o Ibovespa caindo 5,15%. Se a gente for pegar um outro prazo, pegar para uns 6 meses, a gente olha que a nossa carteira também abriu bastante a boca do jacaré,
de 3 contra 10. Se for pegar o prazo de um ano, nossa carteira está um pouquinho acima do Ibovespa, mas em queda. Então, dependendo do prazo que você pega e você olha, você vê diferentes resultados. A ideia é ser consistente nesse sentido. Se a gente for olhar dentro do nosso Excel, a gente vê o seguinte: a única coisa que eu tenho controle é o quanto eu quero expor a minha carteira em cada coisa. E na nossa carteira, nós queremos ter 15% de ETF de stocks, 15% em ETF de REITs, 35% em stocks e 35% em REITs. O que está defasado? O mercado de REITs. Então, assim, a gente vai aportar esse mês a maior parte do nosso capital nos REITs, no mercado imobiliário americano. No nosso comparativo do mês, nossa carteira de fevereiro e março, né, ela caiu 3,9%, o S&P em dólar caiu 4,23%, o Ibovespa em reais caiu 7%, o Ibovespa em dólar caiu 8%, nada sobreviveu, tudo de fato caiu. E dentro do acumulado, aqui ó, nossa carteira está com uma queda de 8,7% global, o Ibovespa da data inicial até hoje 16%, o Ibovespa em dólar 14% e o S&P em dólar uma queda de 4%, tá? Nos nossos ativos aqui, as maiores quedas estão de fato dentro das ETFs, legal? E o que a gente vai aportar neste mês? A gente vai focar nosso aporte nos REITs, estão no mercado imobiliário. Nossa carteira de ações praticamente zerou as perdas. No global, temos empresas com ganho de 37%, 26%, 15%. Algumas empresas como a Intel, Walmart e a Amazon, que sofreram mais nesses últimos tempos, com quedas acima de 15%. Mas o mercado imobiliário, quase como um todo, vem sofrendo muito. Depois eu vou discorrer em aulas futuras com mais detalhes do porquê que o mercado imobiliário está sofrendo tanto e quais são as janelas de oportunidades dentro dele. E é por isso que é fundamental que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite a janela para se inscrever. Tá gostando do conteúdo? Deixa o like aqui, é a melhor forma de você agradecer a gente pelo conteúdo gratuito e incentivar a gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Se está gostando muito mesmo, compartilhe essa aula com quem você acha que vai agregar, para nos ajudar demais, porque o canal ainda é pequeno, a crescer cada vez mais e continuar criando esse tipo de conteúdo gratuito para você e para todo mundo. Peça o seu like e, se possível, o compartilhamento, legal? E óbvio, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve para nunca perder nossas aulas semanais, beleza? Então, muito obrigado aqui e voltando para cá. Se no mercado imobiliário, que nossa carteira caiu especialmente 10%, o que a gente vai fazer? Seguir aqui a nossa regra, quem já é raiz do canal já sabe. A gente tem um percentual que a gente quer aportar dentro do mercado imobiliário, certo? Dentro de cada carteira, eu quero 7% no terreno, 8% no Prologs, que a gente quer a carteira ideal que a gente desenhou, e aqui o peso real na carteira, certo? O que manda comprar é o que está defasado. Eu queria 7%, tô com 6,7%, falta 0,3%, então a ordem de fato é comprar, legal? O que nós vamos comprar? A gente sempre tende a comprar o que mais caiu, o que ficou para trás para ajudar na recuperação. E dentro desse mês, que a gente tem $104 lá para investir, a gente vai investir nesses carinhas aqui. Vou colocar dois carinhas novos na carteira, o WPC e o AMH. Depois faço a análise deles com vocês no próximo encontro, prometo, tá? Para ficar muito longa essa aula aqui. Mas o WP Carry é um fundo híbrido e o AMH American Homes, tá? A casas de luxo do exterior. Lá a parte residencial a gente tem um só, que é um residencial também, que é o ESS, que é o Sex Property Trust. Vamos adicionar mais um REIT residencial. Depois disso, a gente vai fazer as compras dos seguintes carinhas, pra vocês verem aqui mais fácil, né? Deixa eu deixar aqui, deixa eu ocultar. Aí, a gente vai comprar o American Tower, perfeito, e a gente vai comprar o MPW, tá? Que são as duas maiores quedas. Isso vai ajudar muito o nosso preço médio, vai reduzir o preço médio do MPW em 23%, em 8% American Towers. O NNN, né? O Triple Net Leasing, National Retail, está com uma queda de 8%, mas está faltando bastante no percentual ideal nele. E a gente vai aportar também no WP Carry e American Homes. Então vai ser um aporte em 5 ativos de 5 setores diferentes, 2 para baixar preço médio, 1 para complementar a carteira e adicionar 2 ativos novos, legal? Então vamos lá, vamos juntos aqui fazer a nossa compra dos nossos ativos. Vamos lá. Então vamos lá, começando aqui com o WPC, pesquisando ele, WP Carry. Vamos colocar aqui e investir no WP Carry. Eu quero comprar $25 dele, é isso mesmo? É isso mesmo, então continuar aqui. Vamos lá, Submit Order, WP Carry adicionado na nossa carteira, porque eu investi. Para perguntar isso, não quero compartilhar. Vamos trocar agora, assista o nosso quadro se você quer saber por que eu investi. Agora o AMH, American Homes, o segundo ativo novo. Mês que vem vou fazer a análise dele, tá? Então se inscreva no nosso canal, tá aqui a segunda oportunidade para você não perder o meu lembrete. Vamos lá, American Homes, $25, perfeito. Vamos aqui agora, não quero explicar o porquê. Então a próxima agora, o National Retail, NNN, Triple Net Leasing. Agora a gente vai comprar $15 de cada um, tá? Investir nele, $15 aqui, continuar, enviando a ordem e enviada, perfeito. Próximo, a hora que vamos comprar é fácil, saber o que decidir, que é um pouco mais complexo
complexo. O American Tower, o maior REIT da Bolsa Americana, brigando com o Prologues, né? Cadê a American Tower? Aqui, ó, AMT. Vamos lá, abrindo ele também, investir. Então, comprando aqui a American Tower, mais 15 dólares dele, mandando a ordem e ordem enviada, beleza. E agora o último, o MPW, o Medical Property Trust. Ele é um REIT de hospitais, legal, apanhando bastante, tem um caso polêmico dentro dele, é bem legal a gente pensar nisso. Então, 15 dólares dentro dele, do MPW, 15 dólares enviado, perfeito. E agora o último ativo que a gente vai comprar, que sobraram 9 dólares, comprar uma ação, uma estoque, que é o banco do JP Morgan. A gente colocando 10 dólares dentro dele, vai abaixar em 4% o preço médio, e os bancos sofreram muito por conta do crise do Vale do Silício, e ele é o maior banco do mundo na nossa carteira, mandou comprar, saindo um pouquinho da regra, mas como são 10 dólares, para fazer um bom preço médio, acaba valendo a pena. A gente tem 9 dólares e 22 centavos, vamos usar exatamente isso, e vou mandar aqui a ordem, beleza? E feito, show de bola. Então vamos lá, tá aqui, nosso feed, nas atividades. Não acredito que eu esqueci, cara, de gravar a tela. Ô, tristeza, viu? E pessoal, meu editor acabou de me lembrar que eu não gravei eu fazendo as compras pra vocês na tela, tá? Perdão. Mas vou deixar aqui aparecendo pra vocês um print, tá? Dos valores que eu comprei de fato na Sproutify. Perdão por essa falha, mas eu narrei aqui e ele colocou os logos e os valores pra gente, legal? Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado dessa aula aqui e eu vejo você na próxima. Um abraço.